Eu vou te trazer duas informações que são importantes para você, que é basicamente a questão da moradia e a questão de procurar um emprego aqui em Portugal. Então vamos para a tela do computador que eu vou te ajudar aí nessa pesquisa sobre esses dois temas. Eu fiz uma jornada aqui para você me acompanhar do que realmente você precisa ir para arrendar um imóvel aqui em Portugal. Talvez eu não abrange todas as particularidades da necessidade muito específica de alguém, mas aqui a gente consegue já ter uma visão geral do que é preciso para que a gente consiga arrendar um imóvel aqui em Portugal, ok? Então eu fiz uma jornada, essa jornada ela abrange vários pontos aqui que são importantes. Eu vou começar aqui com o vocabulário, porque é importante quando você for começar a fazer suas buscas, saber exatamente quais são as palavras-chave aqui. Talvez você já saiba quais são, mas para mim foi um impacto muito grande, né? Então, por exemplo, a palavra aluguel, que seria a mesma locação de um imóvel, eles utilizam aqui arrendamento. Alugar um apartamento seria renda, né? Você tem um imóvel alugado, chama renda. E eu estava abrindo uma conta no banco, e o gerente da conta perguntou qual que é a sua renda. E aí eu falei o valor da minha renda, quanto que eu ganhava. E na verdade, não, eu quero saber a renda, que seria a alocação do seu imóvel, quanto você paga por mês. Então a palavra renda que eles utilizam aqui é a alocação do seu imóvel, ok? O proprietário a gente chama de senhorio. O senhorio é o dono do imóvel, que você trata diretamente com ele. E a mobília, uma palavra que nós usamos bastante aqui, é o mobilado. A primeira vez que eu escutei, eu falei, caraca, essa pessoa falou errado. Mas na prática ela estava certa, porque eles utilizam, sempre quando você for arrendar um imóvel, é importante que você saiba se esse imóvel é mobilado ou não. Por quê? Porque se ele for mobilado, você vai praticamente entrar no imóvel pronto, com guarda-roupa, enfim, com tudo que tiver no imóvel. Às vezes ele é semi-mobilado, às vezes ele é mobilado por completo e às vezes não. Então, nem sempre o preço que você pratica na negociação, um preço mais barato, um imóvel não mobilado, talvez você vai ter que comprar os móveis, enfim, os utensílios domésticos, desde liquidificador, enfim, máquina de lavar, essas coisas todas, e às vezes não vale a pena. No meu caso aqui, por exemplo, eu e a Sol, a gente acabou arrendando um imóvel aqui totalmente imobilado, tá? Então vieram até facas, louças, máquina de lavar louça, que eles falam máquina de lavar louça aqui, máquina de lavar, fogão, enfim, frigorífico, que é o nosso famosa geladeira, enfim, televisão, veio tudo, completo. Ele é um pouquinho mais caro, no entanto, eu não tive o trabalho de buscar esses móveis, de comprar esses móveis. Enfim, isso facilitou muito a nossa vida aqui. E é importante você separar isso e fazer uma análise um pouco mais criteriosa, porque, um exemplo, se você for realmente fixar naquele lugar, você já tem um emprego certo, você tem tudo certo ali, é importante que você já compre, por exemplo, você alugue ou compre um imóvel, no caso, que ele seja já, por exemplo, não mobilado. Você vai comprar da forma que você quiser. Agora, se for um negócio que for temporário, é importante que você já escolha ele mobilado, para que você não tenha trabalho e às vezes é mais prático, tá? Então, essa questão do mobilado e mobília, estou falando bastante aqui para vocês já começarem a acostumar, ok? E aí tem a questão da definição dos dormitórios. Então, T0 seria basicamente um estúdio lá em São Paulo, né, como se fosse um loft, como se fosse uma kitnet, que é um quarto já com tudo embutido. Tem o T1, que seria um quarto, T2, dois quartos e assim por diante. E no nosso caso aqui, por exemplo, né, você tem um apartamento T1 mais um, que basicamente seria o quê? Um quarto que ele tem janela, e o outro quarto não tem janela. Talvez o quarto era muito grande, eles dividiram, colocaram uma janelinha, alguma coisa assim. Então você vai ver assim, T1 mais 1. Então são dois quartos, no entanto talvez não tenha a ventilação que um quarto tradicional teria, ok? Então são basicamente informações aqui que vai te ajudar aí na conversação, quando você estiver falando com um corretor, com um profissional aqui da área para te ajudar. E um outro ponto também que é importante é a definição da localização onde você vai fazer a tua aquisição do teu arrendamento. Que seria o quê? O distrito, o concelho, a freguesia e a zona. E eu vou explicar isso aqui com detalhe, isso é importante para você. Esse aqui é um site do Idealista, tá? Um site de busca de imóveis, é como se fosse um imóvel web, como se fosse o Zap Imóveis na região onde nós estamos aí no Brasil, que fazem busca de que as imobiliárias se cadastram e divulgam os
os seus imóveis. E aí eu separei aqui esses três, na verdade esses 4 pontos aqui, que para você é importante quando você for identificar aí a região onde você quer morar, por exemplo. Aqui, por exemplo, é o distrito, tá? Então, o distrito de Lisboa, ele abrange toda essa área aqui, tá? Desde de Cadaval a Cascais, Lisboa, Loures, todas essas regiões aqui, ela faz parte do distrito de Lisboa. Agora imagine o seguinte, eu vou acessar nesse momento essa parte aqui, que seria basicamente o concelho. E o concelho é toda essa região aqui, tá vendo? Ó? Toda essa região. Então você está dentro aqui do concelho, você está dentro do distrito de Lisboa, e essa aqui é a parte do concelho de Lisboa, ok? Que aí você tem todos esses concelhos. E aí dentro dos concelhos nós temos as freguesias. Um exemplo, eu moro aqui na freguesia de Lumiar. Vou clicar aqui e ela está separada por zonas, né? Que seria esse 4º ponto aqui, que seria a zona. Então você teria essa zona aqui, Quinta dos Acauntins, me corrija se eu estiver pronunciando errado, Paço do Lumiar, Telheiras, Centro, e tem aqui a região do Alto do Lumiar, que é o nome comercial aqui, chama Alta de Lisboa, tá? Essa aqui é a região onde eu moro. Aí você tem aqui Carris. Então essas são as zonas, ok? Onde, quando você for procurar, quando você estiver conversando com o corretor, imagine que você identificou em alguma zona ou de repente em algum concelho, que é alguém que você conhece ou que trabalha, que você está procurando algum imóvel, ou então você pode procurar dentro do distrito, e aí a partir disso você consegue se localizar e trazer essa informação com mais relevância para o corretor que está buscando um imóvel para você, ok? Bom, cidades. É importante que você defina a cidade que você vai morar. E normalmente nós definimos através do clima. Se a gente pegar aqui, eu vou voltar aqui no site, eu gosto muito desse site, porque ele é muito, eu acho ele muito completo. E deixa eu ver se eu consigo buscar para Portugal. Não consigo. Mas só para você ter uma ideia, ó, de baixo para cima, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou clicar aqui em desenhar zona. E aqui eu tenho uma região, aqui a região, né, de Portugal. E observe o seguinte, ó, eu até separei aqui por Braga, Porto, Lisboa e Algarve. Então aqui, nós estamos aqui embaixo. Vamos começar de cima para baixo. Então, por exemplo, aqui eu falei de Braga, né? Então a região de Braga, que é a região mais norte. Aí nós temos Porto, aí nós temos Lisboa e nós temos Algarve. Claro que dentro dessas regiões nós temos outras regiões muito famosas, muito conhecidas aí, Coimbra, enfim, Leiria, tem várias regiões que nós temos, Setúbal, outras regiões que não sei qual que você está buscando aí, mas para você ter só uma noção, aqui é um pouco mais frio, aqui é um pouco mais quente, né? Então é importante você também se localizar no mapa aqui a região que você quer ir. De repente você já está conversando com alguém e alguém já mora em alguma região, é importante que você tenha essa noção também, né? Então coloquei de Braga, Porto, Lisboa e Algarve, que são umas regiões mais centralizadas, mas nós temos milhares de regiões aí que você pode pesquisar, talvez você já tenha alguma até já em busca, né? Então já passe isso para o seu corretor. E aí eu tenho aqui, por exemplo, os sites de pesquisa, tá? E aí eu separei aqui alguns, né? Então, por exemplo, esse aqui eu gosto demais mesmo, tá? Não tenho nenhuma parceria com esses caras não, mas que a verdade é que ele é muito prático, ok? Então acessei o site, um exemplo, né? Imagine que vou procurar a região de Lisboa. Então vou lá em Lisboa, aí eu tenho aqui o distrito. Dentro do distrito eu tenho todas aquelas regiões que eu falei. Vou clicar aqui em Lisboa. Dentro de Lisboa eu tenho essas outras regiões, esses concelhos. Dentro dos concelhos eu tenho a área da freguesia e dentro da freguesia eu tenho a zona, ok? Então você consegue identificar por aqui, você consegue olhar as zonas que tem aqui também por escrito. Às vezes a gente identifica um pouco mais com imagem, tem pessoas que gostam mais de texto. Eu gosto muito desse site de Idealista, tá? Inclusive o imóvel que eu consegui arrendar aqui em Portugal, estando no Brasil, foi através desse portal aqui. Tinha uma imobiliária cadastrada, que era a Remax,
E através desse site, acessei o site da Remax e a partir disso um corretor me atendeu e nós iniciamos todo esse processo aqui. Então nós temos o idealista, nós temos aqui o imóvel virtual, tá? que é bem semelhante, ok? Então, parte de busca que você pode fazer. Então você pode selecionar aqui, por exemplo, moradias. Posso definir aqui arrendar, tem a região, posso definir o preço aproximadamente, é exatamente iguais os sites do Brasil, ok? Esse é bem legal também e, enfim, fiz muitas buscas nele, ok? Mas o idealista realmente me conquistou. Temos aqui também o Casa Sapo, que é uma opção que você pode utilizar também, que também é bem semelhante, tá separado aí por regiões, né? Então você tem toda aquela parte que a gente falou, parte de Braga, região de Porto, aqui é a famosa Lisboa, e aqui para baixo aqui é a região de Faro, onde tem Algarve. Nós temos o Uniplace, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O Airbnb, que todo mundo já conhece, que acho que é até mais prático inicialmente para quem quer vir para cá e depois arrendar um imóvel, é uma opção também. O famoso site da Remax, né? Que, enfim, não foi por aqui que eu busquei, mas assim, só para separar, tá? Que são sites que agregam, que fazem um mesclado de imobiliárias. Aqui são imobiliárias diretas que nós temos aqui. A Remax é uma delas, a Era também é uma delas. Você que, por exemplo, se for corretor, aqui a Era tem uns projetos bem interessantes. Não sei se está ativo agora nesse momento, mas, por exemplo, se você é corretor, você pode entrar na Era e ela te paga um custo fixo aí durante 3 meses até que você aprenda, faça os treinamentos. Então você não tem custo com cartões, enfim, você tem toda uma estrutura para você aprender e eles te ajudam aí com um custo fixo aí durante 3 meses. Dá uma pesquisada depois aí nos sites de busca de emprego, você vai ver que tem muita opção e o mais interessante ainda é que eles não pedem experiência, tá? Você passa por todo um processo de treinamento. Bom, todo mundo sabe que essa área de vendas realmente não é fácil. No entanto, se for a tua área, se você já tem uma experiência, se você já tem uma bagagem, o mercado eu percebi que não é muito diferente, tá, do mercado do Brasil. Tem algumas siglas, tem algumas nomenclaturas que eles utilizam aqui que é um pouco diferente, mas na prática não é tão difícil, ok? Bom, o Century 21 também, que é um site bem semelhante a todos esses outros. Tem aqui o Chave Nova e é isso, ok? Então são esses sites que eu entendi que são um dos principais. Acho que só esses daqui já te atende muito bem, tá bom? Vamos lá. Então esses são sites de pesquisas que eu achei que fazem sentido. Bom, documentação para que você consiga arrendar o seu imóvel. É importante que você tenha o passaporte, ou o título de residência, um cartão de cidadão. Pô, Rodrigo, não tenho. Tudo bem, só o passaporte você consegue. Eu não tenho o título de residência, não tenho o cartão cidadão, e só com o passaporte e o NIF, tá? E o NIF eu consegui fazer o arrendamento aí do Brasil. Rodrigo, o que é o NIF? O NIF é algo semelhante a um CPF. Pô, mas como eu consigo isso? Tem alguns sites que você consegue, você buscar na internet aí mesmo, falar, eu não vou recomendar nenhum aqui, mas assim, tem alguns sites na internet que você pode, como tirar o NIF estando no Brasil, aí vai ter lá várias recomendações. Tem advogados aqui em Portugal que você consegue tirar também, tá? Então assim, dá uma pesquisada aí, uma googada que você der aí, você vai conseguir isso muito fácil, tá bom? Então assim, eu consegui do Brasil, não tinha título de residência, não tinha cartão cidadão, só tinha um passaporte e um NIF, e com isso eu consegui fazer o meu arrendamento aí do Brasil. Tá bom? Então essas são as documentações básicas para que você consiga arrendar o seu imóvel. Bom, adiantamentos seriam basicamente o que acontece no Brasil, né? A gente vai arrendar uma casa, a gente vai alugar uma casa, eles pedem de 2 a 3 aluguéis e aí um calção. O aluguel seria, né, para aquela garantia e o calção, se você quebrar alguma coisa, estragar alguma coisa, não entregar da forma que, ou de repente até uma pintura mesmo, sabe? Então, um calção ele se garante para que a pessoa não tenha nenhum problema. Mas eu vou te falar um pouquinho sobre essa questão do adiantamento. Eu tive um problema muito sério porque começou a surgir parecia um leilão, sabe? Pediram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 em alguns apartamentos que eu estava procurando aqui. E aí o negócio ficou muito inviável, eu tive que trocar de
de busca de apartamento. Tem um vídeo que eu falo um pouco mais detalhado sobre isso. Mas, enfim, isso às vezes até é ilegal, sabe? Não pode fazer. Mas, enfim, é a lei da oferta e procura. E às vezes eles pedem mais, e às vezes não é por mal, tá? Porque tem histórico de brasileiro que pisa na bola aqui e a gente acaba pagando por isso, mas não é só isso, tá? Porque a gente não tem um fiador, isso de certa forma eles ficam mais garantidos, ok? Pode ter certeza que assim eles não estão fazendo nada ilegal, eles querem só garantir que realmente a gente vai pagar dentro do prazo estimado e não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Bom, fiador português é muito difícil a gente conseguir, só se você já tiver um relacionamento com alguém aqui, em questão de amizade, essas coisas todas, para conseguir um fiador. Eu não tinha, né? Então eu tive que realmente adiantar um pouco mais aí de arrendamento. Bom, tem esse site o Easy Sponsor que você pode dar uma olhada sobre esse tema também, que é importante, ok? Bom, assinar os contratos. É importante que você solicite sim um contrato de arrendamento. Então, às vezes você pode a pessoa não querer te dar e tal, mas para você fazer a sua documentação na junta da freguesia onde você está, isso vai ter um peso muito grande, tá? Tem um contrato formal. E outro detalhe que você consegue no seu imposto de renda, no IRS, quando você for declarar aqui, um desconto de até 15%, né, sobre esse valor que foi pago aí de arrendamento, ok? Então, tome muito cuidado na questão dos contratos, né? Observa com detalhe. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre a questão de você ter um contrato aí bem lido, né? Bem entendido, para depois assinar. Bom, os preços, cara, não tem como. Lisboa é muito caro mesmo. Porto também está muito caro. Braga é um pouco mais em conta, Algarve também. Mas enfim, os preços realmente subiram, mas isso é natural porque devido à inflação, devido a tudo aquilo que a gente está vendo no mundo aí, guerras, pós-pandemia, não tem jeito. Todo lugar tem uma inflação fora da curva aí. Mas eu vou te falar mais ou menos aqui, por exemplo, aqui em Lisboa, tá? Que é uma experiência própria. Por exemplo, tem uma pessoa que a gente conhece, que mora aqui numa região de Odivelas, ele mora num T2, ele paga 850 euros. Tem uma outra pessoa que eu conheço, que também mora em Odivelas, que é um apartamento também que é um T2. No entanto, um está um pouquinho melhor, mais decorado, o outro não está tanto, e ele paga 600. Eu moro aqui, eu pago uma média de 950. Então tem uma variação muito grande da localização onde você está. Se você está ou não próximo a um metro, próximo a um comboio, se tem toda uma infraestrutura próxima de você, se você não precisa usar carro, é um pouco mais caro. Então tem essa variação que é gigantesca, tá? E eu creio que se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem alguém que você conhece. Então pergunta no nível de detalhe para essas pessoas que você conhece, como elas trataram isso, qual foi o preço. Isso é muito importante, ok? Então assim, o preço eu não vou falar um pouco, mas assim, você vai encontrar apartamento de 400, 500 lá em Leiria, num lugar um pouco mais longe, mais afastado. Talvez lá em Braga, talvez numa região. Meu cunhado estava trabalhando em Coimbra, ele encontrou um apartamento por 450 euros, um T2, um de 550 por um T3, por exemplo, tá? Então assim, tem vários preços, no entanto, talvez o salário lá seja menor também, talvez você tenha menos oportunidade, você consiga trabalhar só em um emprego e menos horas. Então tem que pesar isso aí, tá? Tem que balancear, faça essa pesquisa aí antes de vir escolher uma cidade, não pense só na questão da grana. Então assim, se você está aqui no centro de Lisboa, na região, né, que tem mais movimento, naturalmente seu salário talvez seja maior, dependendo do mercado. Você consiga trabalhar em 2 empregos, isso de certa forma vai te ajudar aí, ok? Bom, cuidados que é extremamente importante, tá? A questão do aquecimento no imóvel, você precisa ver a condição do local, se não está muito velho, se não tem aquele pó, aquela coisa toda. A classificação energética vai ter um peso muito grande aí no seu custo. Exige o contrato de arrendamento que eu falei anteriormente. O aquecimento da água, se é elétrica ou gás, é importante você ter essa definição também. Se as janelas possuem vedação e vidros duplos, porque você vai sofrer no frio, tá? Se você não se atentar nesse detalhe. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Bom, infiltração, umidade, essas coisas todas. O teu corretor ele vai ter que te dar esse suporte se você estiver arrendando do Brasil, ok? Tem que fazer esse levantamento, tem que colocar esses pré-requisitos aí no contrato para você ficar confortável quando chegar e não ter
um impacto muito grande, tá? E outro ponto que não é menos importante, não realizar qualquer tipo de transação bancária sem estar tudo de acordo, tá? Contrato assinado, realmente, né, você viu o documento do imóvel, foi feita uma visita de forma remota, ou alguém que você conhece que está aqui visitou esse imóvel. Isso é muito importante, tá? A questão de leitura do contrato é importantíssimo também, ler todos os detalhes para que você não se perca. E outro ponto também é verificar se tem comércio ao redor, se está perto de transporte público. Às vezes você vai pagar uma coisinha mais barata, que a gente falou anteriormente, e você vai ter um prejuízo aí na questão do transporte, ok? Verificar se a região é segura. Pô, Rodrigo, mas não tem segurança em Lisboa? Tem, gente, mas o lugar aqui é gigante. Eu já fui em alguns lugares aqui. Vai na Cova da Moura quando você chegar aqui que você vai ter uma noção. Não que tenha pessoas ruins lá e tudo mais, mas assim, parece que é um lugar perigoso, né? Deve ter pessoas boas, deve ter pessoas ruins, mas você vai começar a olhar que tem alguns lugares que de fato não são bons. Então, você arrendar um imóvel, chegar aqui, você vai ter um impacto negativo muito grande da cidade, e às vezes, se você vier com a família, vai ter um peso muito maior, ok? Bom, gente, é isso, tá? Tem mais detalhes que são importantes, que você precisa se atentar, que eu acho que é extremamente relevante, principalmente quando você estiver arrendando, se for o teu caso, arrendar do Brasil. Eu quase tomei alguns golpes aí, porque a pessoa ela começa a te oferecer um imóvel muito mais barato, pede para você fazer um depósito antecipado. Então, se tiver muito barato, tem que tomar muito cuidado, ver se o corretor realmente ele é licenciado, credenciado, se ele está no site por exemplo, no meu caso da Remax. Então, eu fiz essa busca, eu pedi para ele levantar, aqui chama outro nome, mas a escritura do imóvel para ver se estava linkado no contrato da pessoa que eu faria o depósito. Pedi para ele fazer uma visita virtual, entrei em contato com outros corretores da própria agência para ver se realmente esse cara existe, entrei em contato com o dono da agência para você ter uma ideia, enfim, foram várias pessoas que eu fui falando, e eu pedi para uma amiga minha fazer uma visita no imóvel ainda para você ter uma ideia, para ela dar uma olhada para ver se realmente aquele imóvel existia, para que eu não tome um golpe. No entanto, esse processo precisa ser muito rápido, tá? Porque se você ficar onerando muito, você ficar se respaldando muito, naturalmente alguém vai vir e vai tomar o seu lugar. Então tem que ser um negócio muito rápido, muito prático. Você tem que cobrar e pedir e fazer a coisa acontecer para conseguir esse arrendamento, ok? Outro ponto importante também que você deve levar em consideração isso eu acho muito importante, tá? Porque, por exemplo, se você for vir sozinho, você pode também escolher uma opção que nós temos aqui. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, você vai ter uma noção do que eu estou falando. Ó. Eu vou listar aqui os imóveis. E aí, por exemplo, se você for alugar um quarto, tá? Se você quiser alugar um quarto. Deixa eu ver se aqui tem opção. Tem aqui, ó, arrendar, certo? Cliquei aqui em arrendar, tá vendo aqui esse nome partilhar? É você compartilhar um apartamento. Você pode alugar um quarto. Olha os preços, tá vendo? Eles são mais acessíveis, no entanto você vai compartilhar, tá vendo? Ó, 270 euros, 320 euros. Eu coloquei aqui na região do Conselho de Lisboa. Então tem uns preços muito mais acessíveis se você não estiver vindo com a família. E uma outra recomendação, mesmo que vou morar com um amigo e tudo mais, tome muito cuidado para você não perder a amizade, tá? Porque não é fácil morar com outra família. Você deve saber muito bem disso. As pessoas fazem muito isso, mas às vezes tem alguns atritos, isso às vezes pode não ser legal. E de repente um quarto desse aqui, você arrendando, você vai ficar mais confortável, porque talvez seja uma pessoa diferente, tal, você não vai estar junto com a pessoa ali, que é teu amigo. Então assim, pense nesses detalhezinhos, sabe, que isso vai fazer uma grande diferença aí na tua experiência, de você chegar aqui e falar, cara, cheguei, já consegui mitigar todos os problemas possíveis, e agora eu estou super feliz, estou super confortável. Se for trazer a família, mais ainda, tome muito mais cuidado, prepare eles, fale de todos os problemas, vai para o lado negativo mesmo, fala, tem esses problemas, vai acontecer isso, e aí de repente chega aqui e não acontece, e aí o seu grau de expectativa que as coisas iam dar muito errado, ele diminui, e o acertativo você vai ficar muito melhor, entendeu? Então, gente, é isso, tá? Eu vou colocar uma lista aqui desses sites para você fazer a busca aqui, ok? Se precisar de alguma coisa também pode me chamar, eu vou deixar aqui, vou deixar os comentários abertos aqui para você fazer um comentário também. E eu vou finalizar com um ponto também que é importante, que é a questão
do trabalho, ok? Eu vou resumir aqui de uma forma muito rápida, muito prática, mas assim, tem muita informação sobre a questão de trabalho. Eu vou ver se eu consigo levantar algumas informações que são relevantes para o pessoal que está no Brasil ainda e colocar num vídeo para que seja mais informativo, que se você venha com um peso muito maior aí de informação. Vou deixar uma lista de sites, tá, que nós temos aqui, que aí você pode procurar especificamente na sua área, né, buscar na sua área, e aí você pensa na questão da capacitação, tá? Cara, um negócio que é muito difícil é o inglês, né? Todo mundo tem dificuldade. Meu, mas se você tiver inglês, você vai fazer uma grande diferença aqui, tá? Baixa o Duolingo aí, começa a estudar o Duolingo. Duolingo, vou colocar aqui embaixo também, ok? Que ele é gratuito, você consegue, né, ler, escrever, ouvir e falar inglês. Aí eu sei que é muito difícil, é bom falar, né, recomendar para as pessoas, mas na prática é bem difícil. Mas, cara, tenta estudar o inglês, vai fazer uma grande diferença. Outro ponto é saber se você tem a possibilidade de trabalhar remoto na sua área. De repente, comece a procurar um trabalho remoto aqui. Já chega já empregado com visto D2 já estourando no norte, como diz o pessoal. E outro ponto também que eu acho extremamente importante, cara, se não tiver o trabalho remoto, tá, não tem problema, vem para cá capacitado o máximo possível. Se você não escolher trabalho de um dia para o outro, você está trabalhando, pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Tem trabalho para todo lado aqui. Você vai ver no site, você vai conversar com um amigo, seu amigo vai te indicar. Em questão de pouco tempo você está empregado. E, cara, se tu tiver um espírito empreendedor de montar um negócio, pô, sou cabeleireiro aqui, quero chegar aí, quero montar uma barbearia, pô, faço unha aqui, você mulherada, faço unha, meu, chega aqui que você vai conseguir, você vai desenrolar. Cara, tem umas brazucas aqui tocando terror. O preço aqui não é barato. A minha esposa esses dias foi fazer a unha e pé e não sei o que, gastou uma grana aqui. Ela falou, meu Deus, a próxima vez eu tenho que fazer, senão a gente vai falir aqui. Então, assim, essa parte de empreendedorismo, se você tiver essa vontade, essa garra, né, pô, tudo bem, você vai dar mais trabalho, você vai ter mais, mas assim, isso vai fazer uma grande diferença aí para você, ok? Olha só, o assunto de trabalho é muito abrangente, eu só coloquei um ponto aqui porque eu tinha falado no vídeo anterior. Eu vou ver se eu consigo preparar um vídeo específico para isso, não dá pra gente abranger todas as áreas. Mas assim, cara, dica de ouro, cara, tu prepara para empreender, para vir assim, o pessoal fala, vou para Portugal só para ter qualidade de vida. Cara, na prática não ganha muito bem aqui, você não vai ter tanta qualidade de vida, você vai trabalhar muito. Essa é a verdade. Então assim, empreenda, tá? Tem muito incentivo aqui, tem muita coisa boa. Outro detalhe, tá? Deixe um pouco de pensar na questão do trabalho tradicional e comece a pesquisar sobre a nova economia, né? Olha que aqui em Portugal está sendo aqui, sei lá, um novo Vale do Silício. Tem uma esfera assim, tem muita gente voltada para cá, indo para o Web Summit, enfim, tem muita coisa para a nova economia. Se você puder estudar, entender um pouco mais sobre esse mercado, isso vai te ajudar muito, tá? Então, pesquisa aí no Google o que é nova economia. Qual é a diferença do mercado tradicional para o novo mercado? Qual é a diferença do mercado tradicional para a nova economia? E aí você vai ter uma visão um pouco mais abrangente, vai se capacitar e vai chegar aqui arrebentando, eu tenho certeza, ok? É assim, gente, se a gente se preparar, se a gente se organizar, se a gente se munir de informação, naturalmente a gente vai conseguir aí muito resultado. Estou torcendo por você. Se precisar de alguma coisa, coloque a mensagem. Você que já tem alguma informação, compartilhe com os Brazuca. Coloque aqui na descrição o que você acha, a tua opinião, o que faltou aqui que é importante. Coloca porque o pessoal vai discutir, vai conversar, isso a gente vai se ajudar, é isso que a gente precisa aqui. Tem algumas comunidades brasileiras aqui que estão tocando terror, que estão empreendendo, que estão fazendo as coisas acontecerem. Tem dono de restaurante, tem dono de cabeleireiro, barbearia, tem de tudo que você pode imaginar. Tem os mercados complexos também, voltado aí para o mercado de tecnologia também, que eu conheço algumas pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. Então assim, cara, comece a pensar diferente. Não pense aqui que você só vai chegar aqui e vai trabalhar só no mercadinho. Não desmerecendo, tá? Mas assim, lá você vai ganhar 700 euros, 800, 900, 1000 euros aí por mês, numa média de 12 meses. E aqui tem como você ganhar um pouquinho mais, né? Se você tiver uma visão um pouquinho maior, entender um pouco mais sobre essa nova economia, naturalmente você vai conseguir mais resultados.
Pessoal, então é isso, tratamos esses dois temas aí, que é a questão da moradia, do arrendamento, da compra de um imóvel, por exemplo, e também sobre a questão do mercado de trabalho em Portugal. Espero que tenha te ajudado, compartilhe essas informações. Se você tiver alguma informação pertinente também, deixe os comentários aqui embaixo no vídeo, para que as pessoas consigam aí se organizar e se preparar, se munir de informação para que cheguem ou para que mude se já estiverem aqui. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!